Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de Direito Ambiental. Eu sou Vitória. O tema do vídeo é responsabilidade ambiental. A gente vai estudar aqui responsabilidade civil, administrativa e penal, com base na Constituição, na Lei 6938 de 81 e com base na Lei 9.605 de 98. A gente vai passar pelas principais características da responsabilidade ambiental, civil, penal e administrativa, porque é um dos principais temas cobrados nos exames referentes à matéria de direito ambiental. Então, é um assunto importante. Eu peço que você fique junto comigo, prestando bastante atenção, porque pode garantir aquele ponto que você precisa para poder fechar sua prova, para poder conseguir a pontuação mínima para ir para a próxima fase. A responsabilidade ambiental tem fundamento constitucional, artigo 225, parágrafo 3º, que coloca que as condutas e atividades consideradas lesivas, sujeitos infratores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Daqui a gente já extrai algumas características que são importantes para o estudo da responsabilidade ambiental. Ela pode ter como um sujeito ativo, como poluidor, uma pessoa física ou jurídica, e tem esferas autônomas de responsabilização, civil, penal, administrativa. Elas são independentes e buscam a reparação integral do dano causado ao meio ambiente e à coletividade. Okay? Esse é o nosso ponto de partida. E a gente vai para o estudo da responsabilidade civil ambiental, que está previsto também na Lei 6938 de 81, que é anterior à Constituição. Então, muito embora exista um fundamento constitucional para a responsabilidade ambiental, antes mesmo da Constituição, através dessa lei, já existia a previsão em relação à obrigação do poluidor, independentemente da existência de culpa, de indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. E aí, junto àquele nosso ponto de partida, que se refere à possibilidade de pessoa física ou jurídica ser o agente poluidor, as esferas autônomas de responsabilização, a reparação integral pelo dano causado, a gente tem aqui também essa característica. A responsabilidade ambiental, ela é objetiva em regra, porque ela independe da culpa do agente. A responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva em regra, independente da culpa do agente. E ela corre pelo risco integral. Então, aqui eu trago dois quadros, o quadro da teoria do risco criado, que não se aplica à matéria ambiental, e o quadro da teoria do risco integral, que se aplica à matéria ambiental. Pela teoria do risco integral, a gente não vai se preocupar com excludentes do nexo de causalidade, simplesmente não se aplica. A gente não vai se preocupar se a atividade é lícita ou ilícita, isso é indiferente para a gente. A gente não vai se preocupar com a culpabilidade, também não importa, porque a responsabilidade civil ambiental ela é, em regra, objetiva. A gente vai procurar identificar uma prova do fato, um acontecimento e um dano ao meio ambiente, sendo que deve existir um nexo de causalidade que liga o dano fato ao dano. No direito ambiental, o que acontece é que, pela complexidade dos fatores que estão envolvidos, é difícil você conseguir identificar especificamente uma conduta, um fato que gere aquele dano. Mas você conseguiu comprovar que existe um nexo de causalidade entre um fato determinado, ainda que de modo amplo, e o dano, aí você tem uma hipótese de, independentemente da busca pela culpa do agente, de responsabilização ambiental, ok? A súmula 618 da STJ traz ainda uma outra informação importante que diz respeito à inversão do ônus da prova, que se aplica às ações de degradação ambiental. Isso significa que é o poluidor que tem que demonstrar que não foi a atividade dele ou que não foi ele que gerou aquele resultado danoso para o meio ambiente. Então, é ele que tem que comprovar que não existe nenhum nexo de causalidade entre a atividade dele e a produção daquele evento danoso, a produção daquele evento de degradação ambiental. Ok? Esse poluidor, como a gente já teve a oportunidade de mencionar aqui, ele pode ser pessoa física ou jurídica, pode ainda ser de direito público ou de direito privado. E ele pode estar agindo de forma direta para a produção daquele resultado ou de forma indireta. Então, olha quantas características que esse poluidor não pode apresentar. Ele pode ser pessoa física ou jurídica, ele pode ser de direito público ou
privado, ele pode estar agindo direta ou indiretamente para a produção daquele resultado. E sempre que no caso de pessoa jurídica, a personalidade for um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados, o que a gente faz? Desconsidera a personalidade jurídica. E aqui é a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Significa que basta a insolvência para você aplicar essa teoria a fins de responsabilização civil ambiental. Ok? A responsabilidade, eu estou dizendo o tempo inteiro, ela é em regra objetiva. Mas por que ela é em regra? Porque tem uma hipótese que é a exceção. O poder público, que é um dos poluidores possíveis, ao lado das pessoas de direito privado, ao lado das pessoas físicas, ao lado das pessoas jurídicas, ele pode ser o poluidor, né? Ele pode poluir o meio ambiente. Quando ele polui o meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Agora, quando o poder público tem o dever de fiscalização de uma obra, de uma atividade, poluidor ou potencialmente poluidor, e ele não fiscaliza, e aí acontece o dano, a responsabilidade dele muda. A responsabilidade dele é, então, subjetiva. Quando o poder público tem a obrigação de fiscalizar e ele não faz, ele se omite, a responsabilidade dele é subjetiva. Agora, se ele causa o dano, se ele, por exemplo, está desenvolvendo uma obra e da obra que ele desenvolve resulta o dano, a responsabilidade é objetiva. E a responsabilidade ambiental, ela ainda aceita solidariedade. Então, todos aqueles que participaram e que concorreram para a produção daquele resultado são incluídos na cadeia de responsabilização. Aqui a gente tem ainda a definição de dano. A gente já comentou em alguns outros vídeos, se você não teve a oportunidade de assistir, assista depois desse vídeo, o que é o dano para o direito ambiental, o que é a poluição para o direito ambiental. É qualquer tipo de alteração no meio ambiente? Não. É uma alteração que esteja prevista na Lei 6938 de 81, artigo 3º, inciso 3. Então, são atividades que vão, direto ou indiretamente, prejudicar a saúde e segurança e bem-estar da população, criar condição de diversa atividade social e econômica, afetar desfavoravelmente a biota, afetar a condição estética ou sanitária, ou lançar matérias e energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Esse dano, ele pode atingir pessoas indeterminadas, ligadas por uma circunstância de fato, e a gente vai falar que é um dano difuso, um dano ambiental difuso, em relação aos atingidos. A gente pode falar que é um dano coletivo, porque são pessoas indeterminadas que são atingidas, mas elas estão ligadas por uma relação jurídica de base, ou ele pode ser um dano individual. E esse tipo de dano difuso, coletivo, individual, ele vai ser determinado no momento de propositura da ação, ok? Agora, quanto à sua extensão, a gente pode falar de um dano ambiental material, a gente pode falar de um dano ambiental moral. Material porque, de alguma forma, você inviabiliza, por exemplo, a moradia de alguém. A possibilidade dela continuar retirando o seu sustento econômico daquela região, da natureza, da atividade que ela desenvolvia. E a gente tem o dano moral, que é aquele que está ligado ao bem-estar, que afeta o bem-estar da pessoa. E numa concepção tradicional, esse dano moral, ele estava vinculado ao indivíduo. Então, é o indivíduo que pode sentir essa dor, esse sofrimento, essa perda de qualidade, esse mal-estar. No entanto, no RESP 1367923, o STJ reconheceu a possibilidade de a coletividade experimentar um dano moral. Então, é possível pleitear a indenização por dano moral ambiental coletivo. Outra coisa, no direito ambiental, pela súmula 603 do STJ, não se aplica a teoria do fato consumado. Isso quer dizer o quê? Construiu-se um prédio numa área de preservação permanente, numa área muito próxima, por exemplo, às margens de um rio. E esse prédio já foi construído, já tem pessoas morando. Seria possível, nessa hipótese, você correr atrás da responsabilidade ambiental daquele que construiu esse prédio? Já tem gente morando lá? Sim, seria possível. Não é porque o fato está consumado no direito ambiental que você não vai correr atrás da responsabilidade da pessoa. Porque se assim fosse, você teria uma autorização para poluir. Ah, poluiu, mas agora uma vez que já aconteceu, já tem um preenchimento, que já está tudo aqui, né, vai fazer o quê? Não, não pode. Aqui a gente procura, a gente persegue a máxima proteção ambiental. Então, não se admite a teoria do fato consumado no direito ambiental. Outra coisa em relação ao dano.
na matéria ambiental. Pela súmula 623, ficou assentado que as obrigações ambientais elas têm uma natureza própria terreno. As obrigações ambientais, inclusive de preservação, sendo admissível cobrar do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores a escolha do credor. Isso significa o que na prática, Vitória? Por exemplo, em determinado terreno estava construído um posto de gasolina. Esse posto de gasolina contaminou o solo, porque ele foi feito de maneira inadequada. O posto, no entanto, foi fechado e esse terreno ele foi vendido para uma outra pessoa que hoje desenvolve uma atividade que não tem nenhuma relação com a do posto de gasolina. De quem que é a obrigação por recuperar essa área? Por recuperar esse solo que está contaminado? É do proprietário atual, porque a obrigação é próprio terreno, mas também pode ser cobrada do proprietário anterior. Então, é isso que significa, na prática, a obrigação ambiental ter esse caráter, ter essa natureza próprio terreno, ok? Então, ter isso em mente também, que é uma característica que vai refletir, que vai repercutir em quem tem a obrigação de recuperar esse dano que foi causado, que vai repercutir, portanto, no assunto que a gente está tratando aqui, que é responsabilidade ambiental. E para fechar o tema de responsabilidade civil ambiental, a gente fala de reparação do dano, né? Que é aquela reparação integral que eu falei no início do vídeo, do artigo 225. Você quer, em primeiro lugar, essa reparação natural do bem, que ele retorne ao estado anterior, né? Então, que você recupere o rio, você recupere aquela mata. Ah, mas não é possível, eu não tenho solução técnica viável para poder fazer isso. Aí, então, você pode ir para a indenização em dinheiro, ou então a compensação ambiental, que seria uma medida equivalente, como o caso do plantio de árvores. Acontece que, como a gente busca sempre o quê? A máxima proteção do meio ambiente, isso pode ser acumulado. Então, a indenização ela pode ser acumulada tanto com a compensação ambiental, como também com a reparação, com a reconstituição daquele habitat, daquele meio. É o que fala a súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou não fazer, cumulada com a de indenizar. E a ação de reparação civil de dano ambiental, ela é imprescritível. Entendimento recente desse ano do STF, no RE 654/833. É imprescritível a prestação de reparação civil de dano ambiental, ou seja, a qualquer tempo você pode ir atrás dessa responsabilização, ok? Aí a gente passa agora para o estudo da responsabilidade administrativa e penal, que é dada pela Lei 9.605 de 98. Essa lei, segundo o professor Machado, é uma manifestação da competência geral da União de legislar em relação à proteção do meio ambiente, em relação aos assuntos que estão no artigo 24, incisos 6 e 7. Bom, se é competência geral da União, sobra alguma coisa para os estados, não é? Sim, assim como o Distrito Federal. Na parte de infração ambiental administrativa, os estados do Distrito Federal vão poder suplementar o que a legislação federal dispôs na Lei 9.605 de 98. Agora, ficar atento que em relação à parte penal da lei, porque ela não cuida apenas de infração administrativa, a parte penal da lei, os estados do Distrito Federal não possuem a mesma atribuição, a mesma competência, porque penal é matéria de competência privativa da União. Então, a gente começa falando agora de responsabilidade administrativa e penal ambiental, tendo isso em mente. Estados podem, em relação à parte administrativa, trazer aí previsões, leis, regulamentações que vão suplementar o que já está previsto na lei, mas apenas em relação à parte administrativa. A responsabilidade administrativa, né, a responsabilidade penal administrativa, ela é uma decorrência, uma manifestação, uma forma de expressão do poder de polícia e ostenta aqueles atributos e características que vão definir o poder de polícia. Então, a gente vai ter discricionalidade, vai ter autoexecutoriedade, vai ter coercibilidade. E quem que vai exercer o poder de polícia na esfera ambiental? São os órgãos integrantes do CISAMA. E a gente tem um vídeo-aula só sobre o CISAMA. Você depois pode assistir, se você ainda não assistiu, para entender quem são esses órgãos e qual a atribuição de cada um deles. A infração administrativa consiste, de acordo com o artigo 70, de toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E aí, uma vez constatada uma infração administrativa, quem que tem que promover a apuração? Aquele que tiver conhecimento.
a autoridade ambiental que tiver conhecimento age ali naquele momento, para poder interromper, para poder averiguar o que está acontecendo. Se não fizer isso, ela é corresponsável pela infração administrativa. E aí, numa decisão do STJ, de 2008, ficou entendido que esse termo autoridade ambiental inclui, inclusive, os técnicos do IBAMA, os técnicos de nível médio. Porque o que a gente procura? A máxima proteção do meio ambiente. Então, esse autoridade ambiental é entendido no sentido maior, para que você aumente o corpo que pode promover essa proteção, ok? E aí o parágrafo 4º vai falar que uma vez promovida, né, essa apuração imediata, ela vai acontecer através de um processo administrativo, onde deve ser garantido contraditório e ampla defesa. Isso, inclusive, nos remete, né, faz uma referência para o artigo 5º da Constituição Federal. Quais são os tipos de sanção para as infrações administrativas, para a punição das infrações administrativas? São previstos no artigo 72. A gente tem a advertência, multa, multa diária, apreensão dos animais, destruição ou utilização do produto, suspensão de venda, fabricação, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividade e restrição de direitos. O que é importante aqui? Conhecer quais são os tipos de punição para as infrações administrativas? Sim, então dá uma lida nesse artigo, mas a gente está falando da parte penal ou administrativa da lei? Administrativa. Isso significa que essa enumeração ela é obrigatória para a União. Agora, estados e municípios vão poder acrescentar outros tipos de punição para as infrações administrativas, né, junto com a lista apresentada neste artigo, porque eles têm a capacidade de suplementação dessa lei, ok? O artigo 71 vai falar do procedimento administrativo aberto para a apuração dessa infração, estabelecendo os prazos máximos. É importante conhecer os prazos máximos, Vitória? Sim, é importante conhecer os prazos máximos. Mas mais ainda, é ter em mente que a gente está falando da parte penal ou administrativa? Administrativa. Por isso, estados, Distrito Federal, municípios vão poder suplementar. Só que nesse caso, a suplementação é sempre no sentido de aumentar a proteção. Se aumenta a proteção, esse prazo ele só tem uma alternativa, ser reduzido. Então, estados, municípios, Distrito Federal vão poder legislar a respeito do processo administrativo em relação aos prazos máximos, sempre que for para reduzir. Você não pode aumentar esse prazo. Você vai estar relaxando, vai estar flexibilizando e indo de encontro, ou seja, ao contrário do que está prevendo a Lei 9.605 de 98. Tem ainda a súmula do STJ 467 em relação ao procedimento administrativo, que estabelece a prescrição em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. E aí a gente passa para a última parte desse vídeo, que é a responsabilidade penal. E o que é importante da responsabilidade penal? Conhecer quais são os tipos de sanções previstas? Sim, e a gente vai passar por elas. Mas, principalmente, resgatar que a responsabilidade ambiental, ela incide sobre pessoas físicas e jurídicas. É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, características da responsabilidade penal ambiental. Primeira coisa, artigo 26, a ação penal é pública e incondicionada. E no artigo 19, parágrafo único, tem aqui que a perícia que é produzida no inquérito ou no juízo civil, ela pode ser aproveitada no processo penal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Então, são duas informações muito importantes que vão acompanhar um processo penal na matéria ambiental, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Outra coisa que é muito importante aqui é a gente conhecer a corrente majoritária em relação ao princípio da bagatela no direito ambiental. Para a corrente majoritária, não se aplica o princípio da bagatela. Por quê? A gente procura a máxima proteção do bem ambiental. Então, o princípio da bagatela não se aplica no direito ambiental. A responsabilidade penal de pessoa física, ela é dada pelo artigo 2º, e aí vai falar que essa pessoa física é qualquer um que concorra para a prática dos crimes previstos nessa lei. Mas também o diretor, o administrador, o membro de conselho, órgão técnico, auditor, gerente, preposto, todo mundo que sabia da conduta criminosa tinha algum tipo de poder para impedir ou evitar o seu agravamento e não agiu. E a gente tem aqui a pessoa física que responde penalmente pelo dano ambiental. Quais são as sanções que podem ser impostas a essa pessoa? Privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.
A pena restritiva de direito pode consistir no quê? Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, suspensão parcial ou total da atividade, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. E aí, ao lado, eu coloquei comentários que estão na própria lei a respeito das características de cada uma dessas penas restritivas de direito. Em relação à multa, ela vai ser aplicada de acordo com os critérios do Código Penal. E ainda, se verificar que ela é um valor irrisório, insuficiente, que não se adequa à gravidade do dano que foi causado, aí ela vai poder ser aumentada em até 3 vezes, tá bem? E a gente passa para a responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica, já caminhando para o final do nosso vídeo. Essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente, conforme disposto na lei, nos casos em que a infração for cometida pelo seu representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado, no interesse ou no benefício da sua entidade. Então, é sempre nesses casos aqui, ó. A decisão decorreu de um representante legal ou contratual, ou mesmo do seu órgão colegiado, e teve aí um interesse ou benefício da entidade movendo essa decisão. A gente tem a responsabilização penal da pessoa jurídica, do ponto de vista da letra fria da lei. O parágrafo único coloca que o fato da pessoa jurídica estar sendo responsabilizada não quer dizer que a pessoa física não vai responder, como coautor, autor ou partícipe do mesmo fato. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Aqui no recurso extraordinário 548-181 de 2013, a primeira turma do STF reconheceu ainda que não é necessário você ter uma ação penal em curso contra a pessoa física por causa de um dano ambiental para poder chegar até a pessoa jurídica, né? Por maioria de votos, a primeira turma do STF reconheceu a possibilidade de processar penalmente uma pessoa jurídica, mesmo não havendo em curso contra a pessoa física com relação, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física com relação ao crime. Ou seja, as coisas não estão vinculadas, como eu disse lá comentando no artigo 225, parágrafo 3º, são esferas autônomas, independentes. Uma coisa pode acontecer sem a outra. E pode haver a desconsideração da pessoa jurídica se a sua personalidade for um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. Quando as pessoas jurídicas, o que a gente tem de sanção? Multa, pena restritiva de direito e prestação de serviço da comunidade. Na pena restritiva de direito, a gente tem suspensão parcial ou total da atividade, interdição temporária da obra, estabelecimento ou atividade e proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídio, subvenção, doação. Em relação à pena de prestação de serviço à comunidade, você tem custeio de programas de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaço público ou contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas. E aí, novamente, em relação à pena restritiva de direito, de acordo com o que prevê a lei, eu coloquei ao lado na tabela as características dos pormenores em relação a cada uma dessas penas restritivas de direitos. É importante conhecer, mais uma vez, sim, mas é mais importante ainda que você compreenda a dinâmica que corre por trás da responsabilidade ambiental. Em regra objetiva, com exceção do poder público, que devendo fiscalizar não fiscaliza e responde, então, subjetivamente no caso de omissão, pela teoria do risco integral, a gente não vai falar de excludente, de nexo de causalidade, buscando a reparação integral do dano, então o retorno ao estado anterior, através de 3 esferas autônomas de responsabilização: civil, penal, administrativo, sendo que incide tanto para pessoas físicas e jurídicas, de direito público e direito privado, que atuem direto ou indiretamente na promoção daquele dano. Portanto, admite a solidariedade. Aí a gente tem as infrações administrativas, como a gente teve a oportunidade de ver, que vão poder ser suplementadas pelos estados, e a gente tem o caso das penas propriamente ditas, né, das infrações penais. Essa parte penal não pode ser suplementada pelos estados. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada uma das duas, tanto a administrativa quanto a penal. Aqui é mais importante ainda conhecer esse raciocínio e também o entendimento dos tribunais superiores. Então, todos os comentários que eu fiz relacionados ao STF, ao STJ, leiam e releiam, porque completam o entendimento que existe hoje no nosso país sobre responsabilidade ambiental, com informações muito importantes, como a natureza própria terrena, as obrigações ambientais,
a não aplicação da teoria do fato consumado, a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental, a imprescritibilidade da ação de reparação civil ambiental, ok? Sugiro para vocês a leitura dessa legislação, a leitura da jurisprudência mais atualizada a respeito do tema, que está aqui nesses slides, e espero vocês na próxima oportunidade para resolução de exercícios em relação a essa matéria, podendo aí esclarecer eventuais dúvidas que tenham ficado ao longo desse vídeo. Bons estudos e até lá!